Feliz sábado. Que bom que você está aqui, que bom que você está animado também. Eu gostei desse Feliz sábado, é bom vê-los assim. E, gente, eu quero começar perguntando para você algo diferente. A gente está falando sobre conhecer Jesus e sobre essa é a temática final de toda essa série que nós estamos fazendo aqui, só que hoje tem um detalhe. A gente sabe que é possível conhecer a Jesus, mas a pergunta que eu faço para você, e é o momento que eu quero que você tenha agora, de conversar com a pessoa que está do seu lado para responder essa curta pergunta. E a pergunta é a seguinte: é possível conhecer a Jesus e depois esquecê-lo? Você tem 1 minuto para conversar com a pessoa que está do seu lado, ou ficar na sua cabeça aí pensando nas ideias. É possível conhecer a Jesus e depois esquecê-lo? E aí, conseguiram pensar um pouquinho? Deu bom? Deu para bugar a mente pelo menos um pouco? Aqui a gente estava conversando aqui, né? E eu conversando com o pessoal aqui atrás, eles falaram, é possível deixá-lo assim, de leve, mas a gente sempre vai ter uma pulga na nossa mente a respeito dele, de alguma forma. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque a gente vai ver um vídeo agora, e é um vídeo de pessoas que vão entender. Foram feitas perguntas para elas, e as perguntas foram: o que para elas é Jesus? O que para elas é igreja? E o que para elas é um cristão? E depois a gente vai voltar para essa pergunta que vocês responderam, com aquilo que agora a gente está vendo de outras pessoas. Então vamos lá agora. É a percepção de pessoas estão falando sobre o que elas entendem sobre 3 coisas: Jesus, igreja e cristão. Nós, que somos cristãos. Beleza? Pode colocar para a gente, por favor. Você já pode ir. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta de igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estávamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque eu tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí
que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia, o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente. Pode tirar pra gente? Deu pra entender, deu pra ter uma ideia, um pouquinho, do que as pessoas pensam a respeito disso. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a percepção geral que muitas pessoas têm a respeito do cristianismo, a respeito do que é ser cristão, do que é igreja, do que é Jesus, você viu que teve várias experiências diferentes que elas falaram ali. Várias coisas não tão boas, às vezes, a respeito da igreja. A maioria delas é assim. Às vezes você olhou para uma pessoa ali, tinha um senhor de barba ali, que você olhou e falou assim, nossa, vai falar coisas maravilhosas. Aí a primeira chegar e falar, então, ó, tudo hipócrita, tudo hipocrisia, guarda debaixo do braço, não vive aquilo que carrega, que fala, que acredita. Mas aí tem um detalhe que eu quero que você comece a pensar. Todas essas pessoas, elas geraram e criaram expectativas e experiências a respeito dessas 3 palavras, mas a pergunta que eu faço para você é, essas experiências vieram através do quê? A experiência que elas tiveram para chegar a essas conclusões a respeito do que é cristão, do que é igreja e do que é Jesus, vem através do quê? Da onde você acha que vem a percepção nossa e dos outros, no nosso primeiro momento, quando a gente se relaciona com a igreja, com um cristão ou com Jesus? De onde vem essa primeira relação? De onde vem essa experiência? O que vocês acham? Pessoas. Aquilo que elas falaram sobre o que para elas é igreja, e a gente viu um monte de coisa pesada sobre o que elas falaram sobre a igreja, é justamente porque a relação delas com pessoas as traumatizaram da forma que elas colocaram aqui. Elas falaram sobre como elas se sentiram ao se relacionar com pessoas. Porque igreja por igreja é só um prédio. Mas são as pessoas que estão ali dentro que fizeram com que elas se sentissem daquela maneira. Quando a gente olha para a percepção que as pessoas têm a respeito de Jesus, a percepção que as pessoas têm a respeito de Jesus é muito mais da relação que ela tem com pessoas que se dizem cristãs do que propriamente lendo a Bíblia. Elas esperam ver naquele que se diz cristão o Cristo que ele diz carregar, para então se aproximar da leitura do texto que vai apresentar Cristo. Então você começa a perceber o quanto que é delicado quando a gente olha para a percepção que é confusa das pessoas a respeito de 3 simples palavras: Jesus, igreja e cristão, e todas elas estão relacionadas com pessoas e como elas entenderam essas relações. É por isso que quando eu perguntei para você no início se é possível conhecer a Jesus e depois esquecê-lo, é porque
Se a gente fala que não é possível conhecer a Jesus para depois esquecê-lo, a gente está invalidando todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram com que essas pessoas dos vídeos se sentissem, às vezes, não amadas dentro de um ambiente religioso. A gente vai falar que aquelas pessoas que entraram em uma igreja onde elas se sentiram excluídas, onde elas não se sentiram aceitas, são pessoas que não conheceram a Jesus ainda. Quando, na realidade, nós não podemos afirmar, nós não podemos categorizar que uma pessoa que está ali dentro daquele ambiente religioso, que fez mal a outra pessoa, que ela não conheceu a Cristo de verdade. Mas aí entra um problema. Então, se é possível conhecer a Cristo, mas eu não esqueço dele, mas eu consigo viver como se ele não existisse, existe uma diferença nisso. A gente carrega em nós o desafio de saber que é possível conhecer a Jesus. Mas a pergunta que a gente faz é, como não esquecê-lo? E aonde ir para conhecer realmente Jesus de verdade? E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a gente vai para um momento e uma história da Bíblia, em que Jesus, é uma das únicas vezes que Jesus ele se passa como um anônimo dentro da história. Ele está ali, ele está presente, ele está caminhando, só que as pessoas que estão do lado dele não reconhecem que ele é Jesus. E a gente vai deixar ele nos mostrar como que a gente pode conhecê-lo de verdade. E o que a gente precisa fazer para realmente entender esse caminhada e essa jornada que nós temos de se relacionar com Jesus. Vocês já viram nos outros momentos dessa série, aquilo que Jesus faz, aquilo que ele é, aquilo que ele oferece, mas quando nós olhamos para Cristo, Cristo também se apresenta sobre a forma como nós podemos conhecê-lo. E isso está lá em Lucas, no capítulo 24. E eu quero convidar você para ir lá em Lucas, para a gente poder trabalhar essa história. E entender com ela, como o próprio Cristo nos ensina que a gente pode conhecê-lo. Lucas 24. É um dos últimos momentos. Nosso último capítulo do livro de Lucas. Jesus, ele tinha sido morto, ele ressuscitou. O início do capítulo 24 é falando sobre essa ressurreição de Jesus, sobre as mulheres vendo Jesus ali. E aqui começa um jogo muito interessante. Porque a primeira vez, e aí eu quero que a gente comece a fazer algumas percepções e algumas análises daquilo que a gente vai ler aqui. Se você se lembrar, no momento em que Maria, ela enxerga Jesus pela primeira vez, ela vê Jesus, ela o reconhece? Ela não reconhece. Ela enxerga Jesus, Jesus fala com ela, mas ela não reconhece. As preocupações, a ansiedade, o nervosismo, o receio de tudo que poderia estar acontecendo com Cristo, quando ela chega no túmulo, não vê Cristo, faz com que ela não consiga enxergar o próprio Cristo na frente dela. Só que aqui tem um detalhe diferente, porque depois que isso acontece, no verso 13, os discípulos, eles estão juntos, reunidos, e alguns agora, depois de tudo que aconteceu na cidade de Jerusalém, estão voltando para os seus ambientes, estão voltando para as suas cidades agora, pensando no que significa aquilo, pensando no que é Jesus ter ressuscitado, mas não ter aparecido para todo mundo. No verso 13 a gente lê assim: naquele mesmo dia, dois deles, dois de quem? Dois daqueles que estavam junto com os discípulos, junto com os 11. No início do capítulo 24 vai apresentar essa ideia, de que os 11 discípulos estavam ali e outras pessoas que conheciam a Jesus e que ouviam a Jesus, que viviam os ensinamentos de Jesus, também estavam com os discípulos se questionando de tudo aquilo que tinha acontecido. Só que agora, dois deles estavam voltando para casa, pensando em tudo que estava acontecendo ali. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles.
Mas aí no verso 16 mostra um detalhe. Era aproximadamente uma caminhada de 2 horas de Jerusalém para Emaús. E nesse tempo Jesus caminha com eles. Só que no verso 16 tem um detalhe aqui. Não é apenas aquela mesma não enxergar, aquela mesma visão que Maria teve, de olhar para Cristo e de não enxergá-lo pelos problemas, pelas situações, pela ansiedade, pelo receio de tudo. Mas pelo contrário, aqui tinha algo diferente que fez com que eles não enxergassem. E o verso 16 responde para a gente, porque ele fala assim: mas os olhos deles foram o quê? Foram impedidos de reconhecê-lo. O próprio Cristo queria que eles não o reconhecessem. Ele queria conversar com eles. Ele queria entender o que eles estavam pensando a respeito dele, depois de tudo que tinha acontecido. E é muito curioso isso. Porque o próprio Jesus, nesse momento, faz questão de ser anônimo, para tentar entender o que aqueles que caminharam com ele, o que aqueles que ouviram o que ele pregou, o que ele falou, estavam entendendo sobre o que ele era, sobre quem ele era. Se realmente o conheciam nesse processo. E ele começa a ouvir. E olha o que acontece no restante da nossa história. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Pergunta Jesus no verso 19. E aí eles respondem. E aqui a gente começa a ter uma percepção sobre o que eles entendiam de quem era Jesus. E percebe o que eles vão falar aqui. Ele fala assim no início do verso: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante do povo. Pergunta: qual é o problema dessa resposta deles? O tempo verbal? O que mais? Qual que é o problema? O que vocês veem como um problema nessa resposta deles? Ou vocês não veem problema algum no fato do que eles acabaram de falar? Aconteceu alguma coisa com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Qual é o problema dessa resposta deles? Profeta. Legal. Profeta. Por que Jesus ser apenas chamado de profeta é um problema? Por quê? Porque ele não era apenas um profeta, e profeta faz o quê? Profeta humano, profeta, o que acontece com o profeta depois que ele vive muito tempo? Morre. E é isso. Acabou. O olhar deles para Jesus passa pelo lado humano de Jesus. E olha para ele assim: profeta. Ele era um grande profeta. Ele era alguém muito bom, muito importante para a gente. Só que se a gente toma Jesus apenas como um profeta, a gente tem um problema. Porque ele não é isso apenas. Ele é mais. E se eles olhassem apenas para esse detalhe, e esse é o problema, o olhar deles para Jesus apenas como um profeta, apenas como alguém comum, bom em palavras, que vale a pena seguir os modelos e os exemplos, porque ele era um bom professor, a gente tem um problema. Porque ele fala muitas coisas, ele falou muitas coisas para os discípulos, que deixava muito claro que ele não era apenas um profeta. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. E ele deixa isso claro para os discípulos. Só que o olhar deles de pensar em Jesus apenas como um Messias leva eles à frustração de não entenderem quem Cristo é de verdade. Eles caminharam com Cristo, eles ouviram a voz de Cristo, eles ouviram os ensinamentos de Cristo, mas nesse momento eles não conheciam Jesus por completo. Era só uma parte de Jesus, mas não o todo. Esse é um problema que às vezes a gente tem. E esse é o primeiro momento que eu paro dentro dessa história para a gente poder refletir sobre a nossa atitude quando a gente olha para quem Cristo é. Às vezes a gente pega Jesus e a gente coloca dentro desses espaços que nós entendemos sobre quem Ele é. A gente não espera conhecê-lo realmente. A gente conhece parte dele. E essa parte dele para a gente às vezes é o suficiente
Porque é aquilo que faz com que a gente permaneça do mesmo jeito e às vezes não mude nada do que nós temos, do que nós somos. Não exige da gente mudança, porque Cristo ele está aqui. A gente domestica esse processo. A gente faz de doméstico quem Cristo é para ser algo pequeno, apenas meu. E quando eu coloco os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha percepção apenas sobre quem Cristo é, eu entro em um problema. Porque ele se torna menor do que ele realmente é. E nos momentos onde você vai precisar que Cristo seja quem ele realmente é, ele não vai ser. Porque a nossa base não está nele. Está na nossa percepção, naquilo que a gente acha, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós conhecemos. Ou a gente pensa que talvez Jesus agiria dessa maneira. Então esse é o Jesus que eu conheço. E é justamente isso que acontecia ali. Porque eles ainda vão entrar mais fundo e vão explicar o que eles estavam pensando sobre o que Cristo faria. Porque o verso continua. No verso 20 ele fala assim: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Nós esperávamos isso, que ele trouxesse a redenção de Israel. Mas que redenção que eles estavam falando aqui? A redenção do Império Romano. Politicamente eles esperavam que Jesus chegasse e resolvesse o problema deles, e era isso. Se Jesus resolve, lindo, ele já foi aquilo que ele deveria ser para a gente. Ele foi o nosso Messias. Porque ele veio, lutou, fez o que deveria fazer, acabou, resolveu o problema, agora a gente não é mais subjugado, agora a gente é uma nação, a gente se tornou um império novamente e está tudo certo. Eles esperavam essa redenção. Só que Cristo começa a trazer para eles uma outra perspectiva. Só que eles ainda continuam falando aqui. Vamos continuar a leitura. E ele fala assim, continuando o verso 21. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo, então isso era domingo. E eles estavam indo, caminhando, no finalzinho do domingo. E eles falam isso para Jesus. Algumas das nossas mulheres, das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. E aqui vem o momento onde Jesus, ele faz com que tudo aquilo aconteça, com que eles não reconheçam Jesus, com que eles não vejam e percebam que é Jesus que está conversando com eles por causa disso aqui que viria a acontecer agora. E a gente começa a entender o porquê que Jesus estava tentando mostrar para eles e entender o que ele esperava da fé deles, que fé que eles tinham, e aonde Jesus queria colocar a fé deles, porque ele queria entender o que eles acham que eu sou. Eles me conhecem de verdade? E ele entendeu que eles não conheciam. Só que nesse momento ele poderia muito bem, agora que ele entendeu assim, eles não me conhecem, então agora eu vou mostrar que eu sou Jesus mesmo, eu vou fazer com que eles me enxerguem e agora eu vou falar para eles, gente, vocês não me entenderam, tudo aquilo que eu falei, como que pode, como que vocês não fazem aquilo que eu tinha falado para vocês há tanto tempo, porque ele tinha avisado tudo o que ia acontecer. Ele podia muito bem nesse momento aparecer para eles, fazer com que eles pudessem vê-lo de verdade e apresentar a si mesmo para eles, de falar, sou eu Jesus, é isso, eu ressuscitei mesmo, estou aqui e vamos caminhar daqui para frente, eu vou ensinar para vocês e a gente vai lidar, esquece aquilo que vocês entenderam antes, está tudo errado. Só que Jesus ele não faz isso. Jesus ele não se coloca à vista nesse momento. Ele já sabia que aquelas pessoas não enxergavam a ele de verdade. Só que ele faz eles voltarem para outro lugar, para conhecer Jesus. Para o conhecer, para conhecer aquele que está falando com eles. E olha só o verso 25, o que diz lá. E Jesus lhe disse, como vocês custam a entender. Em outras versões a palavra tolo ou nécios aparece, a ideia de falar assim, como vocês são tolos
em entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E aqui entra o primeiro detalhe. Aonde estava o problema daqueles homens e para onde Jesus direciona eles, falando que se eles entendessem claramente o que tinha sido escrito, eles saberiam e não teriam tanta desesperança quanto eles estavam tendo nesse momento. Para onde Jesus aponta o olhar deles? Aponta para si? Para onde que Jesus está apontando nesse momento aqui? Para os profetas. Em outras palavras, nesse momento Cristo está falando assim, como que vocês não se lembram daquilo que foi escrito? Mas o verso continua, porque Jesus ele continua falando algumas coisas importantes aqui. E no verso 26 ele fala assim, não devia o Cordeiro, o Cristo, sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Para onde Jesus direciona o olhar daquelas pessoas? Para as Escrituras. Jesus não aponta para ele mesmo. Jesus aponta para as Escrituras e nesse momento ele é muito interessante porque Jesus poderia se apresentar, aparecer para eles, mas ele não faz isso, ele fala assim, volta para lá, volta para o texto. Olha para as Escrituras. Se vocês lessem as Escrituras e enxergassem realmente, entendessem que eu estou nelas inteira, vocês estariam mais seguros nesse momento. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu quero ler para vocês. E diz assim, era essencial que aqueles homens compreendessem as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Por isso que Jesus fala, vocês não creram em tudo o que estava escrito com os profetas? Junto com os acontecimentos históricos, os ritos sagrados que apontavam para Cristo. Era essencial que eles compreendessem isso. Por isso que, nesse momento, Jesus não se revela para eles ainda. Porque Jesus está mostrando para eles aonde deve estar a base de fé deles e a nossa base de fé hoje, em Cristo. Mas em Cristo, nas Escrituras. E ele apresenta isso quando ele fala assim, somente, e eu, continuando a citação, somente isso poderia lhes prover um alicerce sólido para a fé deles. E aí tem um detalhe. Uma suposta fé em Jesus, que não se encontra baseada nos ensinos das Escrituras, não é capaz de permanecer em pé quando as tempestades aparecem. Uma fé que não é baseada na palavra, não é capaz de manter a gente de pé. Se nós queremos conhecer a Jesus, para onde que a gente deve ir? Para a Bíblia. Nós queremos ir e nós precisamos ir para as Escrituras. Não tem um segredo, não tem um espaço onde a gente olha assim e fala assim, não, eu vou seguir Jesus com as minhas ideias, com os meus pensamentos, eu vou seguir apenas um espaço, somente uma parte de Jesus. Eu vou seguir assim, nos 4 evangelhos é o suficiente para mim. O evangelho de Cristo é suficiente, essa partezinha tá ok. Só que Jesus ele aponta para toda a Escritura. Quando ele vai se apresentar, ele se submete às Escrituras para falar então, o que elas falam a meu respeito. É dali que você vai entender quem eu sou. Não é das nossas ideias, da nossa fé apenas, a nossa percepção sobre quem ele é através dos momentos que ele cuidou da gente. Porque às vezes você vai entender Jesus nas experiências que você teve. E isso é importante, isso é bom, isso é válido. Mas isso não é suficiente para fazer com que você continue seguindo os caminhos de Cristo. Porque conhecer a Cristo não é apenas se basear nas nossas inconstâncias, porque nós somos inconstantes. E se a gente se basear na nossa inconstância, a gente vai estar que nem os discípulos, que nem esses 2 no caminho de Emaús, olhando para a situação, olhando para o problema e falando assim, eu pensei que Jesus fosse uma coisa, mas ele não está sendo isso para mim. Mas porque eles realmente não conheciam quem Cristo era. Porque eles não baseavam a vida deles e a fé deles realmente na Escritura. Nós precisamos ir às Escrituras para encontrar quem Cristo é.
Se o Cristo que você conhece, que eu conheço, não nos leva para a Escritura, não nos leva para a Bíblia, em primeiro lugar, a gente está indo para algum lugar, mas não é o caminho dele para a gente. Porque ele não está nos direcionando para o lugar que apresenta quem ele é. É por isso que eu convido você a olhar de volta para o lugar que a gente se esquece. E eu falo disso porque é muito fácil para a gente passar os nossos momentos aqui, viver e ouvir de Cristo nesses momentos que vocês estão aqui, agora. A gente vem no sábado, a gente escuta falar sobre Jesus, e é muito engraçado porque parece que a gente faz isso apenas nesses momentos. A gente faz aquilo que os discípulos faziam. A gente conhece Jesus por tabela, mas não pela experiência de estudar a Bíblia e de voltar para o texto e de entender o que Cristo nos apresenta sobre quem Ele é ali. Mas o texto continua apresentando para a gente uma solução para isso. E essa solução, ela continua no verso 28. Ao se aproximarem do povoado para qual eles estavam indo, Jesus fez com que ele iria mais adiante. Jesus queria continuar a viagem. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista. No verso 32 mostra o sentimento deles em relação aos momentos que eles estavam com Cristo. E um Cristo que eles não sabiam que era Cristo. No verso 32 eles falam assim um para o outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Todo o cansaço passou, toda a tristeza passou, e eles voltam para Jerusalém, mas eles voltam para fazer o quê? Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partira o pão. Jesus faz com que eles tenham apego e apreço pela palavra, pela Escritura. Ele fala: eles sentiram o coração queimar enquanto eu falava das Escrituras com eles. Nós queremos conhecer a Cristo, e nós podemos conhecer a Cristo. Só que para conhecer a Cristo, entenda, Ele vem a nós, assim como Ele veio para aqueles discípulos do caminho de Emaús. A sua experiência com Cristo começa quando você é afetado, ao entender que existe alguém que oferece aquilo que você realmente precisa. Só que isso não acaba ali. Não acaba apenas no nosso conhecimento de Cristo no momento em que a gente aceita ser cristão. Mas nós somos convidados para uma caminhada com Ele. Jesus, Ele não é somente o objeto da nossa fé. Ele não deve ser apenas o objeto da nossa fé. Ele também é o modelo do caminho que nós devemos seguir. E é um modelo que Ele nos apresenta nos jogando de volta para a Bíblia. E falando: vai nas Escrituras e entenda quem eu sou ali. É fácil a gente estar aqui durante esses momentos de culto e de levar Jesus conosco apenas aqui, como se Jesus fosse um blazer para a gente, que a gente coloca nos momentos que a gente está, nos momentos onde todo mundo conhece a gente. Quando o nosso desafio é sair caminhando com Cristo, o conhecendo, no estudo da palavra todos os dias. É se organizando nas nossas rotinas
para colocá-lo, para permitir que aquilo que a gente aprendeu aqui seja vivido na nossa experiência, no nosso dia a dia. Aquilo que a gente aprende estudando a Bíblia seja praticado no restante. No momento onde eu estou na padaria, no momento onde eu estou na esquina, no momento onde eu estou conversando com meu amigo, no momento onde eu estou jogando bola, ou no momento que eu estou na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro ambiente. É carregar o Cristo que a gente descobriu nas Escrituras para o restante da nossa vida. É isso que Ele espera para a gente lidar com os problemas que nós temos, com as inconstâncias que nós somos. O único segredo para as nossas inconstâncias é a constância de quem Cristo é. Só que nós só podemos encontrar a constância dele abrindo espaço para estudar essas Escrituras. Não se permita conhecer a Cristo apenas de passagem, apenas pelo que os outros estão falando, apenas porque essa série legal está falando de Jesus, mas porque você se dispôs a realmente conhecer Ele através do estudo da palavra, porque é para lá que Ele convida a gente a conhecê-lo. Ele fala: quer me conhecer? Vai para as Escrituras. Eu estou nela. Eu estou nela do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Me conheça ali, no início e no fim, porque eu estou assim convosco, em cada um de nós, em todos os momentos. Ele quer partilhar com você uma refeição. Ele quer que você o convide para estar na mesa com seus amigos. Ele quer que você o convide para estar na sua roda de conversa dentro da sua família. Ele quer que você convide Ele para te ajudar a lidar com seus relacionamentos. A lidar com os relacionamentos familiares que em muitos momentos são tão confusos. Cristo está te convidando para estar do seu lado. Mas esse convite Ele faz para que você continue caminhando com Ele nas Escrituras. Permita que a palavra seja aquilo que marque o seu coração. Estude a palavra. Não é simples. E eu não estou falando de alguém aqui, e eu encerro com isso. Eu não estou falando de alguém aqui que é super conhecedor de Jesus, por se relacionar com Ele todos os dias. Pelo contrário, é fácil para mim esquecê-lo todos os dias. É fácil para mim, no meio da minha jornada, da minha rotina diária, esquecer de trocar ideia com Ele, esquecer de conversar com Ele, de estudar a palavra, de me basear na palavra para entender o que eu espero da vida. Por isso, é um convite que eu estou fazendo para você, porque é um convite que eu faço para mim mesmo. Eu preciso conhecer esse Cristo todos os dias, porque senão eu vou continuar vivendo com apenas um Cristo que eu conheci lá atrás, quando eu o conheci há uns 10 anos atrás, mas não com o Cristo que hoje continua sendo real na minha vida e continua sendo real na sua vida. Então se disponha ao conhecer, se disponha a estudar, porque Ele é tudo que nós precisamos, mas Ele será quando a gente o estudar através da palavra. Que a sua vida seja baseada na palavra de Deus, e que assim a gente possa caminhar, aprendendo a lidar com os nossos relacionamentos, sendo Cristo para outras pessoas também. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, a gente escuta falar do Senhor em muitos momentos. A gente escuta pessoas falando de Jesus, vestindo camisetas sobre Jesus. Mas o grande desafio é a gente conhecê-lo como o Senhor realmente é. E essa percepção, ela só vai ser real quando a gente voltar para a palavra e estudar aquilo que nela fala sobre Ti. Que a meditação do nosso coração, que os nossos lábios possam ser agradáveis ao Senhor. O Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que é o nosso Redentor, seja aquele que conduza os nossos passos. Que a nossa vida esteja baseada na Tua palavra, e que vivendo por ela, possamos conhecer o Cristo, sermos transformados por esse Cristo, que é
tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.